Então, essa aqui vai para aquele típico autodeclarado ateu piadista. Sabe aquele tipo que está sempre soltando, vamos dizer assim, escárnios, né? E que tenta ser engraçado, mas dificilmente é. É quase como um cocôzinho no meio do caminho, né? Que você precisa prestar bastante atenção para não topar com ele. Né? Não me refiro àqueles autodeclarados ateus, que são caras inteligentes e que, antes de questionar, procuram verificar se o que eles estão pensando de fato corresponde com a realidade. São pessoas que querem chegar a algum lugar e que até estão abertas para, quiçá, acreditar em algo parecido com as religiões ou converter-se para uma fé específica. Né? Quando eu digo autodeclarados, sejam autodeclarados ateus, sejam autodeclarados religiosos, porque a questão é a seguinte, gente, né? Uma pessoa pode nascer, por exemplo, numa família de católicos, né? Ser submetida ao batismo, passar por todos os sacramentos, porém, assim que atinge a sua fase de maior maturidade, decide, né, não praticar religião alguma. Né? Isso é uma questão de caráter. Quando eu digo caráter, não estou falando de qualificação de mau caráter ou bom caráter. Estou falando de uma questão de personalidade, tipo de personalidade. Né? E vice-versa. Uma pessoa que às vezes até tenha nascido numa família de, de gente que não é religiosa, que não professa religião alguma, pode converter-se a uma religião. Tudo é muito dinâmico. Né? Enquanto estamos vivos, pelo menos materialmente vivos, né? A nossa relação com os valores, com a realidade, vai se vai assumindo outras proporções e vai amadurecendo, né? Mas com relação a esses ateus mais imaturos, né, autodeclarados ateus imaturos, piadistas, bom, aí a questão é a seguinte, né, que o cara tá sempre assim, né, é do tipo, como é que é? Ô, cara, você já viu Deus por aí? Se você vê, você me apresenta ele, viu? Ou então, aquele que gosta assim, porra, cara, você ainda acredita em religião? Porra, a ciência já explicou isso, meu filho. Você não acordou ainda, sabe? Ou pior, aquele que diz assim, porra, cara, a igreja só fodeu com todo mundo, tá fodendo com todo mundo e você gosta de ser enrabado. É mais ou menos assim, sabe? Então o cara pensa assim, a religião, a igreja. Mas, assim, ó, então uma dica pra você, cara, você que pensa assim, que fica assim, ah não, a igreja matou gente, queimou gente. Ah, a religião só prega a, a, o fio da espada, só prega a, a violência, a guerra, a imposição. A questão é a seguinte, meu filho. Quando. Assim, é tão fácil, né? É um troço assim que já está. É uma coisa que já foi lançada, né? Aos de, nos debates. Vamos dizer assim, ao longo dos séculos, isso vem sendo lançado nos debates, né, sobre o assunto. E e ao longo de todo esse tempo, novos exemplos vão sendo agregados. Então, no caso aqui, pega assim, este caso. O cara encheu o cu de cachaça, tá cozido, tá embriagado pra caramba. Ele decide, ele decide entrar no seu carro, né, dar a partida e sair por aí. E acontece que, por estar embriagado, ele perde a direção e causa um acidente. E desse acidente, vamos dizer assim, resultam algumas vítimas ou algum dano material, né, seja para o carro, seja para o alvo, né, do acidente. A culpa é de quem? Do carro ou do motorista embriagado? Bom, é a mesma coisa. Se você tem lá um padre que esteja, um padre ou um pastor que esteja abusando de uma criança, né, nos recônditos ali da igreja, ou que esteja no momento do sermão decida fazer uma pregação socialista, bom, esse padre, o que ele está fazendo? Ele está, no caso do abuso, bom, ele está cometendo um crime. E no caso da pregação,
Ele está insultando a integridade da igreja. Pensa assim, eu vou dar um outro exemplo. No filme. Aquele filme lá que eu gosto tanto daquele filme, que é o Meu Primo Vini. E é aquele cara que é com o Joey Pesci, né? Então ele entra lá, ele tem que encarar um juiz, ele vai defender o sobrinho dele, né? Que está sendo acusado de assassinato. Ele vai ter que encarar um juiz que é linha dura. É um juiz extremamente tradicional. É um cara que procura primar pelo o correto exercício do seu cargo e o correto funcionamento de todo o tribunal. Então, entra o Joey Pesci lá, que é um cara que mal saiu da faculdade de Direito e quer bancar o espertão ali. Então ele já entra assim com o traje incorreto. Então, enquanto todos ali, todas as autoridades que estão representando a lei ali dentro, estão todas bem alinhadas, né, com a roupa adequada, ele entra lá com jaqueta de couro, com bota, topete, e o juiz então se dirige a ele e diz assim: ao se vestir dessa maneira, você está insultando o é, as pessoas daqui e toda a integridade deste tribunal. Né? Ou seja, o, a instituição ali, né, do tribunal, ela está muito bem fundamentada, né? E ela deve ser dirigida dentro dos padrões, né? Dentro dos seus fundamentos e dos seus valores, né? Dentro dos fundamentos da lei, que vai exigir tanto uma moral interna quanto uma moral externa, né? Esses são os fundamentos que regem todo aquele sistema. E uma pessoa que não saiba, que entre lá dentro se mostrando um advogado, nesse caso, mas que venha com um linguajar mais vulgar ou raso e com trajes de cowboy, por exemplo, como no caso ali, ele está totalmente inadequado para exercer uma função ali dentro. Entendeu? Então, não é o tribunal que está causando nenhum problema social. Quem está causando o problema social é quem está ali para reger a coisa. É a mesma coisa com relação à igreja ou com relação a qualquer lugar, o Congresso, né, ou a nossa própria casa. Nós podemos insultar a integridade do nosso lar, agindo inadequadamente. E daí? Então, esse é o problema. O problema está nas nossas ações, no nosso arbítrio. O livre-arbítrio que nos foi dado. Não adianta. O livre-arbítrio ele é parte constitucional do ser humano. Né? Então, eu fui pensando como é que esses piadistas autodeclarados ateístas não percebem isto. É claro, não se trata de querer passar liçãozinha de moral para quem não tem condições de entender, porque se a pessoa se apega a essa ideia de que Deus é simplesmente uma ideia ficcional, né, e que a culpa de todos os males do mundo está na religião, como se a religião fosse uma personalidade encarnada e andando por aí, realmente aí me parece um problema cognitivo irremediável, né? Então, na psicologia, por exemplo, pode-se aferir um atraso psicológico, mas não um atraso cognitivo. Como do contrário, pode-se aferir um atraso cognitivo, mas não um atraso psicológico. Então, às vezes, um cara desse ele se sente muito seguro de si, né? Ele, vamos dizer, ele trabalha objetivamente para os seus objetivos. Ele não tem nenhum problema emocional, psíquico. Ele está bem seguro, assim, mas cognitivamente ele está o QI está muito abaixo. Né? Então ele consegue até se agarrar a alguma tarefa, uma profissão, né, que ele possa exercer, mas sempre num determinado nível. Ele nunca vai sair daquele nível. Então ele se sente confortável e satisfeito. E se ele, né, for esse tipo, né, ateu piadista, todo esse problema cognitivo dele vai ficar só mais patente. Ou seja, ele está muito cheio de si, né, mas não é capaz de avaliar, né, a sua própria desqualificação para compreender a realidade. Porque é assim, né, gente?
em primeiro lugar, antes de se aderir a uma religião ou se aderir a uma corrente ateísta ou qualquer coisa que o valha, em primeiro lugar, nós temos que averiguar a nossa capacidade de nos relacionar com a realidade, de percebermos a realidade em torno de nós, de intuirmos bem as coisas. Não estou falando só da intuição da luz, eu estou vendo a luz, estou vendo as coisas, isso é intuitivo, isso é evidente, mas de perceber evidências para além disso aqui, evidências que transcendem essa realidade, que até partem dessa realidade, mas vão além dessa realidade. Em primeiro lugar, nós temos que ver isso, né? Se a nossa capacidade de perceber todo, né, o conjunto das coisas que nos circundam, pelo menos, se essa nossa capacidade ela está sendo exercida como deve, né? E é a nossa experiência e o nosso caráter que vai vamos dizer, nos conduzir, nos fazer enveredar para esse ou aquele caminho que necessariamente tem que ser honesto para ser um caminho digno, né? Seja ele religioso ou não, né? Quando eu digo religioso, não estou no sentido de se exercer um sacerdócio ou de se tornar um monge, diz assim, uma pessoa que crê em Deus e que procura direcionar seus valores para Ele. Não adianta, meu filho, quando você pega lá a Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, já o primeiro volume, você já vê, se você pega só o índice de matérias, já no primeiro volume, ele já está colocando, ele já está deixando claro ali, que no fundo, todas as coisas se dirigem a Deus, quer você acredite ou não, né? Então é isso, né? O pessoal piadista, o ateísta piadista, esse, né, parece ser quase irremediável no seu problema cognitivo, né? Porque as suas palavras e né, as suas sentenças e assim, o seu escárnio com a realidade das coisas, sobretudo com a realidade das coisas religiosas, ele de fato deixa claro, deixa evidente, né, sérias limitações na inteligência, né, excluindo aqui os ateus que sabem questionar inteligentemente as coisas, verificando as coisas e depois, né, questionando-as. Era isso, cara. Deixa eu parar de encher o saco aí, né?